jurisdicionados, né, de cada um dos seus constituídos. Né? Situação muito difícil. E impondo ao juiz a reavaliação disso, me parece que o Código operou muito bem. As regras sobre procedimentos ordinários, sumários e sumaríssimos, muito boas. Muito bem. Vou falar agora um pouquinho dos defeitos. Eu acho que o projeto tem alguns defeitos que são realmente importantes. Basicamente, 3 grandes defeitos. Um é o relacionado com não ter regulamentado ou resolvido a questão da investigação direta pelo Ministério Público. Grande, enorme defeito. O segundo defeito é estar flexibilizando as nulidades do processo penal. A gente vai tratar de cada um desses pontos logo adiante. E o terceiro ponto é a supressão do habeas corpus para discutir nulidades. O habeas corpus, segundo o projeto, só vai tratar de hipóteses em que se disputa a legalidade da supressão da liberdade do investigado ou do processado. O habeas corpus só vai servir para discutir prisão. Desconstruindo o Código de 41, desconstruindo toda a jurisprudência e doutrina na matéria de habeas corpus. Então, está se querendo fazer com que o habeas corpus não seja um remédio, a não ser para discutir a prisão ilegal. No que toca à investigação direta pelo Ministério Público, eu creio que o Supremo Tribunal Federal deu uma aula de ineficiência nesse assunto. Esse assunto está na pauta temática do Supremo Tribunal Federal há anos. E o Supremo Tribunal Federal jamais resolveu o problema. Tem uma decisão aqui, outra lá, uma dizendo que não pode, outra dizendo que pode. O que aconteceu nesse meio tempo? O Ministério Público está investigando como nunca, conseguindo resultados tais e quais para as suas investigações, que eu duvido que exista o Supremo Tribunal Federal que resolva dizer que essas investigações são nulas. Quer dizer, a gente foi verificando que o Ministério Público transformou-se num investigador penal, tem lá suas defesas, acha que a sua lei orgânica permite, que a Constituição Federal permite, enfim. Não é uma discussão que eu pretendo fazer aqui, é uma discussão que a gente se faz há muitos anos, né? Mas eu acho que o Código de Processo Penal, o projeto, tinha que tratar do assunto. Por que tinha que tratar do assunto? Porque tem que dizer que o Ministério Público pode ou não pode. E além de dizer que o Ministério Público pode ou não pode, regulamentar a atividade investigatória do Ministério Público. Que não tem nenhuma regulamentação. O promotor de justiça investiga como bem entender, com as regras de acordo com o que ele pretende fazer. Quais são os direitos do investigado diante do seu adversário processual? Que evidentemente que é o adversário processual. Futuro, pelo menos. A pessoa que está investigando a sua atividade, a sua vida. Vou lá eu, como advogado de defesa, quero ver os autos da sua investigação interna. Vou conseguir? Vou conseguir ver tudo? Não sei. Eu tenho que fazer requerimento ao meu adversário processual para ter acesso aos autos. Eu acho que nisso é uma violação enorme da regra da paridade de armas no processo, da igualdade das partes no processo. De todo modo, se o Código passa em branco nessa matéria, a defesa fica extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada. Vamos admitir que o Ministério Público tem poder de investigar. Tá bom, vamos lá agora, vamos estabelecer uma regra. Essa regra não existe. E continua não existindo. Negociando muitas vezes, delação premiada, levando ao juiz para homologar. Delações premiadas que a outra parte não conhece, não pode conhecer, o Supremo diz que não precisa mostrar para ninguém. Tem umas coisas assim no processo penal que estão complicadas. Delação premiada é um negócio que está meio engasgado na minha garganta desde que foi instituída no Brasil. Mas, enfim, acho que esse projeto tinha que resolver esse problema. Não resolveu. Um outro tema que está no projeto é a ideia, a proposta de fazer-se uma reparação civil no processo penal.
Eu fiquei imaginando como é que essa coisa poderia acontecer. E o projeto diz lá o seguinte: quando o juiz receber a denúncia, instaurando a ação penal, ele vai não só citar o acusado para fazer a sua defesa, apresentando no prazo legal as suas razões, enfim, as suas propostas de prova, etc., mas vai também intimar a vítima para dizer se pretende algum tipo de reparação e participar do processo penal. Na defesa, o acusado vai ter que formular não só a defesa penal, como a defesa civil. E nos debates em audiência, vai estar falando um advogado ou alguém que represente a vítima disputando uma indenização civil. Olha, vocês imaginam o que vai ser essa audiência? Uma audiência una em que vai estar o advogado da vítima, o advogado do réu, um promotor de justiça, um juiz no meio equidistante, resolvendo todos esses assuntos ao mesmo tempo. Eu acho extremamente perigosa essa ideia. Vai tumultuar o processo penal. Vai transformar o processo penal certamente num balcão de negócio, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Indenizou, se indenizar e tal. Vamos ver como é que resolve e tal. Pode ser bom, mas pode ser muito ruim também, né? Pode ser bom, mas pode ser muito ruim. Eu sou partidário de resolver as coisas via indenização civil e esquecer o processo penal. O processo penal tem que se resolver, botar na cadeia as pessoas que precisam estar na cadeia, as pessoas que efetivamente representam prejuízo para a vida em sociedade. A cadeia tem que ser a última ratio mesmo. Ficar ameaçando com o processo penal qualquer coisa. A banalização do direito penal no Brasil é um negócio que a gente... Eu não sei como é que as pessoas não entendem o problema que isso representa. Tudo tem que ser tratado com direito penal. Qualquer coisa que acontece, o cara faz xixi no poste, tem que ir para a cadeia. Isso é a confissão da ineficácia administrativa do Estado. Eu não resolvo uma porção de questões relacionadas com a administração pública e começo a criminalizar as coisas. O que acontece? Banaliza o direito penal. Então você desestrutura toda a concepção de valores do direito penal. Você pega o direito penal hoje, o que vale mais? A vida humana ou a rigidez do caixa do Estado, sob o ponto de vista das infrações fiscais? Está mais caro você viver imposto ou praticar fraude contra a ordem tributária do que matar alguém na rua. Você se atropelar, você tem uma opção de coisa, de chance para resolver a sua vida muito melhor, sob o ponto de vista penal, do que você for negar imposto. Vai devagar, porque tem gente condenada a beça e apenas muito alto porque não está pagando imposto. Ou seja, aquelas contribuições devidas também, as retidas. Porque o Estado faz o empresário trabalhar para ele, retendo impostos, e se ele não recolhe, ele pratica um crime gravíssimo. Então, não recolha. O Estado é que se vire para cobrar, pô. Me faz cobrar, me faz de agente público retendo impostos, a que título? Eu não me paga nada para isso, pô. Você é obrigado a reter a previdência do cara, você é obrigado a reter imposto de renda dos pagamentos que você faz. Eu não vou reter nada, pô. Não tem nem que fazer isso. Você é obrigado a fazer o que a lei manda você fazer. Se você não recolher isso aí, você está praticando um ilícito penal. Eu estou aqui meio revolucionário hoje. O projeto propõe que o interrogatório do réu seja realizado pelas partes. Quem conhece um pouco da história do direito penal sabe que o interrogatório começou sendo um ato privativo e exclusivo do juiz. Só o juiz conversava com o réu. Dizia, o senhor está sendo acusado, papapi, o que o senhor tem a dizer, enfim, aquelas perguntas que o juiz faz sobre a pessoa e sobre os fatos imputados ao acusado. Num segundo momento, nessa reforma recente do processo penal, o juiz pergunta e faculta as partes perguntar. Eu tinha pensado, bom, se o interrogatório do réu em juízo constitui um ato de defesa, como é que a gente submete o depoimento do réu ao contraditório? O Ministério Público pergunta para o réu. Quer dizer, pode perfeitamente conduzir o réu de acordo com os seus interesses acusatórios, na sua formulação de perguntas, não há dúvida.
Então, não é exatamente mais um ato de defesa, né? É um ato de sujeição a uma inquirição das partes, né? Mas o projeto diz o juiz, no processo penal acusatório, como está sendo proposto, não vai mais perguntar ao acusado. Quem vai perguntar a ele, começando com o Ministério Público, são as partes. Então, começa o Ministério Público, perguntando ao acusado, depois vem o seu defensor. Eu acho que a inversão é lamentável. Quem tem que começar perguntando ao acusado é o seu defensor, né? Esgotando aquilo que interessa à defesa produzir como versão do seu constituinte. E o Ministério Público tem lá, residualmente, as perguntas a fazer, né? Não. Quer dizer, o que acabou acontecendo com o projeto? Tirou o juiz de cena, que é o imparcial da história, né? E botou o acusador para começar a perguntar ao réu. Que ato de defesa será esse? Tenho minhas dúvidas, não sei como é que os senhores pensam sobre esse assunto. Outra coisa que me pareceu interessante discutir é a questão da videoconferência. É muito caro trazer um preso não sei de onde, é perigoso trazer o preso não sei de onde. Vamos instituir a videoconferência. Tá legal. Como audiência única, em videoconferência vai realizar. Você está pensando no ponto de vista do advogado, né? O advogado tem que estar ou junto com o seu cliente na prisão, ou no cenário onde acontece a audiência. Está lá testemunho. Ah, não, mas ele pode ter um advogado aqui e lá. Ah, bom. Quem pode ter 2 advogados, né? Quantos podem ter 2 advogados? Um na prisão e outro na sala de sessões. É alguma coisa errada que não vai funcionar. Eu acho que a proposta de videoconferência é uma crítica antiga, desde quando se fala desse tema, né? E acho que o projeto também aqui não resolveu o problema. Não resolveu o problema. O fato do juiz também não ter contato direto com o réu é muito ruim. É muito importante que o réu conheça o seu juiz e que o juiz conheça o seu jurisdicionado. Vou falar muito rapidamente das nulidades. O projeto faz uma verdadeira cirurgia no capítulo das nulidades no processo penal. Quer dizer, nós temos um processo penal cada dia mais garantista, segundo a Constituição Federal, e vem um projeto de processo penal que quer acabar fundamentalmente com as nulidades. Então diz o seguinte, não há fundamentalmente mais nulidades absolutas. Quem hoje pega o Código de Processo Penal em vigor, vai encontrar no artigo 564 do CPP atual uma relação de ocorrências que tornam nulo o processo. Defeitos da formulação da denúncia pelo promotor, defeitos da sentença exarada pelo juiz, são acontecimentos que tornam nulo absolutamente o processo. Uma denúncia mal posta impede a defesa. Isso não será mais tratado como uma nulidade absoluta, porque não está mais na lista das nulidades. Há um argumento de que tem que se verificar se realmente essa inépcia alegada impediu a defesa do réu. O que o réu vai fazer se intimado para uma defesa em face de uma denúncia inepta? Ele vai deixar de apresentar a defesa? Olha aqui, ó, eu não consigo apresentar minha defesa, logo essa denúncia é inepta, eu não consigo produzir minha defesa. Vai deixar de oferecer a defesa do réu? Então os tribunais não podem perfeitamente dizer, não, ele conseguiu fazer sua defesa, rolou testemunha, pediu prova, não sei o quê. Logo a denúncia não é tão ruim, já que a defesa conseguiu se exercitar. Claro que a defesa vai se exercitar na medida que consiga se exercitar, mas vai se exercitar de alguma forma, não? Então, suprimindo o habeas corpus, que é um dos temas difíceis desse projeto, suprimindo o habeas corpus, você não vai conseguir levar ao tribunal, por um remédio heróico, um remédio rápido, a discussão sobre a ineficácia, sobre a má qualidade da acusação posta no juízo. Então vamos ter que levar, ou através de um agravo,